noite, Cate.A2474, Rosenberg, Dora Poeta 1, Marina G. Silva 28, boa noite. Nós então vamos começando a nossa conversa de hoje, que nós nos propomos a pedido, né, de nossos seguidores, que foi colocado lá no Instagram, no grupo de WhatsApp, para indicarem palestras que gostariam que a gente conversasse, temas que fossem discutidos aqui com vocês. Olha, a Kátia, lá de Porto Alegre, obrigado aí pela sua presença. Dede Figueira, psicólogo Silvio Mendes, boa noite. J.N. Baú, boa noite. Gustavo Rinaldi. Então vamos começar a nossa fala. Nós vamos focar a nossa conversa e muitas vezes nós vamos dirigir a nossa fala aos portadores da doença de Alzheimer, não porque seja o único processo demencial, mas porque é o mais comum, é o que mais as pessoas nos pedem para falar. Então, a nossa conversa vai ser em torno desse acolhimento, né, a arte de acolher esses pacientes, e nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e depois nós vamos falar sobre algumas ferramentas que são importantes no trabalho de acolhimento dessas pessoas. A doença de Alzheimer é a forma mais comum entre as demências. Ela está entre 50% a 60% dos casos de demências, e a incidência é proporcional com o aumento da idade da população, da própria pessoa. À medida que ela envelhece, a possibilidade de surgir esse processo demencial é maior. Nós temos aí que essas ocorrências, né, elas são muito presentes, né, na nossa sociedade cada vez mais. Há muitos casos dentro de uma mesma família, nos falando aí de um componente genético, hereditário, e são raras os portadores dessa demência com menos de 55 anos de idade. O mais comum é aparecer a partir dos 65 anos de idade. Então, esses quadros vêm aumentando com o envelhecimento da população mundial, e há uma estimativa que dentro de 2 anos o número de pessoas com demência no mundo seja por volta de 34 milhões de pessoas. Em 2021, que são os dados mais recentes que nós temos no Brasil, existia cerca de 1 milhão de pessoas portadoras de doença de Alzheimer. E esse aumento na incidência da demência será maior nos países desenvolvidos. Então, a doença de Alzheimer, ela é mais comum nos países mais desenvolvidos do que nos países com menor desenvolvimento.
né, ela vai ser sempre mais comum nos países que são longevos, né, principalmente porque o envelhecimento ele tem uma questão significativa dentro desse contexto. Há um trabalho levantando, né, isso foi levantado por volta de 2006, e isso está acontecendo, que 4,6 milhões de pessoas desenvolvem demências a cada ano. E se a cura, né, se não houver esse encontro dessa cura, o número de pessoas com demência dobrará a cada 20 anos. Então, é uma incidência bastante grave, né? Então, se levanta aí, né, que provavelmente, né, entre a década de 50 e 60, nós teremos, entre a década de 60 e 70, né, por volta de 2060, 2070, aproximadamente, né, 70 milhões de pessoas portadoras da doença de Alzheimer. A causa desse processo demencial não é completamente conhecida, né? Ela é uma doença heterogênea e certamente uma doença multifatorial, ou seja, que inúmeros fatores se reúnem para levar ao surgimento do quadro. O envelhecimento, então, estaria associado a interações complexas dos fatores de risco, sejam eles genéticos ou ambientais. Alguns trabalhos, algumas evidências mais novas têm apresentado dados que os fatores genéticos seriam menos importantes do que os fatores ambientais, do que a questão do estilo de vida. Então, o principal fator é envelhecimento. O fato de uma população estar envelhecendo, e para se envelhecer tem que melhorar a qualidade de vida, né? Nós sabemos disso. Por isso que os países subdesenvolvidos também têm menos processos demenciais, porque as pessoas têm uma possibilidade de viver menor do que a dos países desenvolvidos. Mas ao lado desse envelhecimento, nós temos outros fatores de riscos que não são menos importantes. Então, nós vamos colocar aqui alguns, como baixa escolaridade, traumatismos cranianos, síndrome de Down, perda da acuidade auditiva. Existem muitas evidências que a perda da acuidade auditiva, quando não tratada, quando não cuidada, é um grande fator de risco para Alzheimer, alcoolismo, a poluição do ar, a inatividade física, o isolamento social, são fatores que, associados ao envelhecimento, eles são responsáveis, na verdade, por esses quadros. Mas existem, né, as demências que são relacionadas a doenças vasculares, e todos esses processos demenciais se agravam com esses fatores. Então, nós temos aí a hipercolesterolemia, né, o aumento do colesterol,
a hipertensão arterial, que atinge uma grande parte das pessoas que já passaram dos 50 anos de idade, o tabagismo, a obesidade. Lembremos que obesidade hoje é considerada uma doença inflamatória crônica, né? A diabetes mellitus, a aterosclerose, né, que é o comprometimento dos vasos sanguíneos que vão endurecendo e vão dificultando a oxigenação e a limpeza do próprio organismo, e as doenças coronarianas, né? Os quadros que atacam os vasos que alimentam o coração. O quadro de Alzheimer, ele tem alguns estágios. E esses estágios, né, eles podem ser identificados, e quanto mais precocemente eles forem identificados, maior é a chance, né, de se tratar essas pessoas, de aumentar o tempo com uma maior qualidade de vida, com a melhor capacidade cognitiva. Então, é fundamental que se tenha a atenção para esses sinais, de modo que a gente possa iniciar um tratamento precocemente. Então, esse primeiro estágio, geralmente, ele dura de 2 a 4 anos. Né? E, normalmente, é quando as pessoas começam a procurar o diagnóstico, elas começam com pequenos esquecimentos. Vamos lembrar que a questão da queixa de memória, ela, pelo menos na minha experiência clínica, ela é cada vez mais presente em todas as idades. E pequenos esquecimentos não são evidência de um quadro demencial. Você pode ter um déficit de transtorno cognitivo leve, né? Um déficit cognitivo leve, né? Esse transtorno que não chega a um processo demencial, mas nós temos que avaliar isso. Lembrando que esquecimento não é uma coisa muito simples para o diagnóstico, porque às vezes a pessoa fala assim, eu esqueci o nome de alguém, depois lembrei. Quando o esquecimento vai se tornando um sinal importante, essas lembranças vão começando a não retornar. E isso é mais significativo dentro do contexto da avaliação. As pessoas passam a apresentar um comportamento distante, um desinteresse pelas coisas que eles gostavam, pelo que eles faziam. Então, é muito importante avaliar isso, porque, além disso, há mudanças no comportamento da pessoa, no humor da pessoa. É fundamental diferenciar, e por isso precisa de profissionais especializados, quadros depressivos de quadros demenciais. Muitas vezes, né, a depressão é um quadro anterior que ajuda no desencadear
do processo demencial, mais os sintomas depressivos, eles se apresentam principalmente nos primeiros estágios da doença, até por consequência dos próprios sintomas do quadro, em que a pessoa vai tendo maiores dificuldades, vai perdendo determinadas condições, e isso leva a uma tristeza crônica e a um quadro de depressão. O segundo estágio, né, do quadro, ele geralmente se inicia entre o segundo e o 10º ano após o diagnóstico. Então, nós vemos aí que o espaço é muito grande. E nesse contexto, o tratamento efetivo nesse período pode alargar essa banda, né, esse intervalo, dando uma qualidade de vida melhor para essa pessoa por um maior tempo. Quais são os principais sinais e sintomas desse segundo estágio? Então, a pessoa começa a apresentar desconhecimento das pessoas. Elas passam, né, a desconhecer pessoas com quais elas viveram. Eu gostaria aqui, nesse lugar, que nós estamos falando de perda da memória, ressaltar uma coisa muito importante. Para o leigo, principalmente, o entendimento dessa perda de memória, às vezes, é mais difícil. Porque nós temos uma ideia, né, e uma realidade que é mais fácil esquecer os fatos mais antigos. Naturalmente, às vezes, a gente não se lembra de coisas que nós vivemos na infância, na nossa adolescência, quando éramos adultos jovens. Alguns fatos, algumas coisas que alguém nos lembra, a gente não consegue acessar na memória. E vem o questionamento dos cuidadores e dos familiares. Mas ele se lembra do que aconteceu na infância, ele se lembra do que ele vivia no trabalho, ele se lembra de livros que ele leu na adolescência, né? E eu não consigo entender como que ele está perdendo a memória, se ele tem tudo isso, e ele não consegue, às vezes, se lembrar de um fato que aconteceu há poucos minutos ou no dia anterior. Na verdade, essa perda de memória, ela começa dos fatos mais recentes e ela se encaminha anteriormente para os fatos mais antigos. E alguns fatos, pela importância afetiva desses fatos, às vezes vão ficar preservados por muito tempo na vida da criatura. Então, ela consegue se lembrar o trajeto que ela fazia a pé da casa dela para a escola quando ela tinha 10 anos de idade. Mas tem 15 minutos que ela almoçou e ela não sabe que almoçou e nem sabe qual cardápio que era o do almoço.
Então, isto é às vezes difícil porque as pessoas elas têm dificuldade de entender essa lógica da perda da memória. Um outro fator importante é que, embora haja uma perda da memória, muitas vezes a capacidade intelectiva dessa pessoa está mais preservada do que a perda da memória. Então, ele sabe lidar com situações que aparentemente, para alguém que não convive com ele o tempo todo, né, para alguém que está fazendo uma avaliação superficial, ele acha que a pessoa está bem, que ela está se lembrando de tudo. Eu me recordo de um fato real, né? Os últimos 5 anos de vida da minha sogra foram dentro da minha casa e o processo foi caminhando de uma maneira cada vez mais progressiva, e às vezes minha mãe vinha aos domingos e ficava conversando com ela o dia todo. E depois minha mãe falava: vocês falam que ela está com memória muito ruim, isso não é verdade. Ela conversou comigo, me ouviu, ela me trata muito bem. Minha mãe saía, minha sogra virava para minha mulher e falava assim: quem que é essa mulher chata que passou o dia inteiro achando que me conhece, conversando comigo o tempo todo, contando um monte de história? Então, esses fatos realmente são muito difíceis, né? Nesse segundo estágio, é muito comum o desejo de morrer, porque a pessoa não perdeu a razão completamente e ela começa a perceber os seus declínios, os declínios da memória, do raciocínio, da capacidade para muitas coisas. E nesse estágio há um risco grande, importante, de autoextermínio. Então, isso é importante ser refletido e ser avaliado, e os profissionais devem estar atentos a isso e orientar os familiares e os cuidadores nesse contexto. Passa-se a ter uma baixa autoestima, que é lógico dentro dessa situação. Eles começam a ter percepções errôneas da realidade. Eles passam, às vezes, a ter ideações deliroides. Por que a gente fala deliroides e não delirantes? As ideias delirantes, elas são primárias, ou seja, elas são causadas pela própria doença da pessoa. Aqui, né, a causa dessas ideias deliroides, né, é o comprometimento cognitivo, o quadro principal. Ele não é um quadro psicótico, ele é um quadro demencial. Então, os delírios são secundários a esse processo. E aí a pessoa começa a achar que está sendo roubada, que as pessoas estão vigiando a casa dela para fazer algum mal. Essas percepções errôneas da realidade passam a ser mais comuns no fim da tarde, no início da noite, quando começa a ter a penumbra. Então, eles começam a interpretar sombras, situações, eles não conseguem perceber bem o ambiente, e isso causa-lhes angústia, desconforto e interpretações. Eles passam a ter falsos reconhecimentos de lugares.
eles não reconhecem a casa, eles não reconhecem lugares que eles frequentavam normalmente. Quantas vezes dentro de casa eles choram porque querem voltar para casa. E quando a família não está orientada, quando a família ainda está numa fase de adaptação, ou quando os cuidadores não têm o devido preparo para lidar com isso, ficam irritados, tentando provar que é o lugar. Isso não é a melhor forma de lidar. Eu oriento muito aos familiares nesse contexto que peguem ele, saiam, se puderem, saiam de carro, dêem uma volta no quarteirão, no lugar, nós estamos indo para casa, vamos voltar. Às vezes, descer para a portaria do prédio e voltar para casa é o suficiente para eles acreditarem que estão retornando para casa e diminuir a angústia e a ansiedade com as quais eles convivem. Nós entramos, então, no terceiro estágio da doença, que acontece entre o primeiro e o terceiro ano após esse segundo estágio. E dura aproximadamente esse tempo. Então, eles começam a ter falso reconhecimento corporal, falso reconhecimento pessoal e familiar. Eles começam a não saber quem é os seus parentes, muitas vezes interpretam que uma filha ou um filho é seu pai ou a sua mãe, que é um irmão mais velho, e começa a interpretar que o filho é o marido ou a filha é a esposa, sendo que os cônjuges já faleceram, já não estão ali mais. Eles, às vezes, não conseguem lidar com o corpo como anteriormente. Você, às vezes, na tentativa de ajudá-los, dá para eles, por exemplo, uma peça íntima, uma cueca, uma calcinha para vestir, eles botam na cabeça, tentam pôr na mão, eles às vezes não sabem como lidar com essa coisa. Nesse estágio, o quadro vai ficando mais complexo, tem perda de peso, eles passam a ter dificuldade de se comunicar e podem chegar a não falar muito pouco, mas chegam até a não se manifestar mais verbalmente. Eles perdem a habilidade cognitiva, de inteligência, de raciocínio, passam a ter uma dependência total na atividade de vida diária. Você tem que levá-los para o banheiro, eles passam a precisar de fralda, eles precisam ser alimentados, ser vestidos, os medicamentos, todas as coisas em casa têm que ser organizadas para atendê-los nas suas necessidades, principalmente quando eles ainda estão locomovendo. A casa de um portador de demência, ela tem que ser diferente de uma casa onde não há alguém com esse contexto. Há alguns anos atrás, na década passada, eu fui convidado a falar num congresso nacional da Associação de Profissionais e Familiares de Portadores de Doença de Alzheimer, em Belém do Pará. Fui falar sobre demência, finitude, a importância da espiritualidade para os cuidadores. E tive
a felicidade de conhecer o trabalho dessa associação, e eles montam, durante o congresso, uma casa, mostrando, não deve se ter quina, quais tipos de objetos, de utensílios, como deve funcionar a casa, o que ele não deve estar, o que é mais fácil, retirada de tapetes, piso, né, não derrapante, toda uma mudança é muito interessante dentro desse processo. Eles têm ruminações, né, ficam falando a mesma coisa, repetindo, às vezes falando baixinho a mesma coisa, eles repetem perguntas, a mesma pergunta 12, 15 vezes, você responde e as pessoas vão perdendo a paciência, mas a gente vai falar sobre isso agora mesmo, mas isso é muito importante. Há possibilidade, não é que vai acontecer, mas há possibilidade de convulsões, e eles correm risco de engasgos. Então, tem que se oferecer uma comida mais fácil de ser digerida, ela tem que ser cuidadosa. Se essa dificuldade é maior, às vezes você tem que usar substâncias, né, que engrossem a alimentação líquida, que eles já não conseguem se alimentar com coisas sólidas, alimentos mais duros, para que não haja esses engasgos. Vi aqui a Mônica falando que a mãe dela conversa com pessoas desencarnadas o tempo todo, né? Parentes falecidos. Isso é muito comum, né? E muitas vezes nem é uma conversa, mas querem vê-los porque perdem, com o desenvolver da doença, a noção que essas pessoas faleceram. Então, no quarto estágio, há uma dependência total, um comprometimento da locomoção, da comunicação. E o quinto estágio, que é o estágio terminal, eles têm uma completa abolia cognitiva, eles não têm mais relacionamento, é uma vida vegetativa, né? O paciente fica acamado, com uma postura flexora, fechado neles, e eles passam nesse quinto estágio a apresentar muitas infecções. Por mais cuidado, pode surgir escaras, que são feridas, né, por contato muito constante com um determinado lugar, por movimentos repetitivos que vão ferindo a criatura, e essas escaras às vezes são responsáveis por processos de infecção, podem levar a septicemia, conforme a gravidade do quadro, né? Eles podem ter broncoaspiração, aspirar a própria comida, a própria secreção, a saliva, e isso levar a quadros de infecção, né, de pneumonia, e todos esses encaminhamentos levam ao óbito. E a gente vê aí que um quadro demencial pode se prolongar aí por 15 ou mais anos desde o seu surgimento. É fundamental, principalmente para quem está aqui mais novo, quem que às vezes fica muito preocupado porque tem familiares que apresentaram ou que apresentam processos demenciais, que estão com Alzheimer, que nem todo esquecimento é Alzheimer. O esquecimento faz parte do envelhecimento normal, ele faz parte do transtorno cognitivo leve.
e ele faz parte dos quadros de depressão em idosos. Então, portanto, é preciso que um profissional avalie essa pessoa e traga para essa pessoa um diagnóstico mais adequado. Não existe tratamento específico para os processos demenciais. Então, nós não temos tratamentos de cura, não há, no momento, nenhum tratamento que cura a doença de Alzheimer. Os tratamentos que nós temos, eles prolongam o estado de uma cognição e uma capacidade de relação satisfatória por um maior tempo, mas chega um determinado estágio em que os medicamentos não passam a não fazer efeito, o quadro vai se agravando, né? Pode-se tirar, inclusive, esses medicamentos, porque vai passar a não haver uma diferença do uso ou não, né? Hoje, existem várias evidências que a qualidade do estilo de vida pode adiar ou pode prevenir o quadro de Alzheimer. Essa prevenção a gente ainda, né, tem que ter uma avaliação real da coisa, mas ele adia o surgimento desse quadro. E pessoas que têm uma melhor qualidade de vida, elas vão apresentar esses comprometimentos numa idade muito mais avançada. O que é qualidade de vida, né? Nós vamos lembrar que qualidade de vida envolve qualidade do sono, envolve dieta saudável, envolve exercícios, né? Atividade físicas constantes, diminuição dos elementos estressores, né? Maior cuidado com a saúde, uma vida mais focada e voltada para a natureza, o desenvolvimento e a vivência da espiritualidade, da religiosidade, podem ajudar nesse sentido. Então, são fatores muito importantes. Nós já falamos, nós não vamos falar aqui de remédio, dos tratamentos farmacológicos, para que eles servem. Muitas vezes as pessoas precisam tomar antidepressivos, precisam usar medicamentos para tranquilizar o comportamento, para reduzir a atividade delirante, para evitar os processos de agressividade, reduzir certo nível de ansiedade. Nós temos os tratamentos não farmacológicos, nós vamos citá-los daqui a pouco. É importante que o trabalho, né, para esses pacientes no sentido da assistência seja multidisciplinar, e essas pessoas precisam, além de um neurologista ou de um geriatra, às vezes precisam de um profissional de outra especialidade médica em determinados momentos. Ele, né, no início é importante um trabalho psicoterapêutico que possa auxiliar essa pessoa, que possa orientar a família. É importante uma nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, né, profissionais que possam se envolver e trabalhar de uma maneira mais adequada nesse contexto.
Mas há um fator muito importante que é a atenção ao cuidador, que nós vamos falar também daqui a pouco. Algumas coisas são fundamentais para o tratamento. Orientar bem aos responsáveis e aos portadores do transtorno, dentro da possibilidade de compreensão e de orientação dessas criaturas. Algumas pessoas nos perguntam, mas a gente fala com a pessoa que ela está com Alzheimer nos estágios mais primeiros e segundo estágio, a gente tem que saber o que vai dizer, porque algumas pessoas, ao terem acesso a esse diagnóstico, elas reagem muito mal e buscam o autoextermínio. Então, você não precisa usar o nome Alzheimer. Eu particularmente acho que essa forma de ter que dizer toda a verdade para a criatura, nem sempre quem diz tem uma adequação para dizer isso. Então isso é muito complexo, mas a família precisa receber uma orientação muito clara do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que é o tratamento e principalmente ser orientado a buscar tratamento para os cuidadores para que eles não adoeçam. É fundamental que o profissional, os profissionais que trabalham nessa situação, auxiliem a reduzir o fardo, né, que o responsável carrega, né, diante desse tipo de paciente. Melhorar, né, a comunicação família, cuidador com o profissional responsável pelo quadro, né? Quanto maior possibilidade desses diálogos, dessas orientações, mais importante isso é. E no campo farmacológico é fundamental esquemas de melhores dosagens, da melhor administração. Quanto menos fracionada é a dosagem durante o dia, mais fácil é de ser administrada, mais fácil de não ser esquecida. E às vezes, quando os pacientes recusam o uso da medicação oral, existem formulações transdérmicas que, embora sejam caras, elas auxiliam nesse contexto. Os tratamentos não farmacológicos, né, nós temos alguns tratamentos até focados especificamente para os quadros demenciais. Temos a chamada terapia de validação, né, afetiva diante do déficit cognitivo, a terapia de reminiscências, a terapia cognitivo-comportamental, a orientação nutricional, a fisioterapia, a atividade física orientada, a terapia de reabilitação cognitiva e os trabalhos terapêuticos voltados para a orientação de cuidadores e familiares. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer para melhor acolher esses pacientes. É claro que a gente não tem condições, numa live,
de falar desses fatores de uma forma mais detalhada, né? A gente, esse tipo de orientação, às vezes exige um longo tempo, por isso que é orientada essa terapia para a família, né? E é importante que se criem cada vez mais grupos de autoajuda, grupos de familiares, grupos de profissionais que se proponham a fazer esse trabalho para ajudar o, o cuidador e, por consequência, melhorar a condição do paciente. Então, quando a gente está próximo de uma pessoa que apresenta uma disfunção cognitiva, ou seja, ela está com perda da memória, com dificuldade de atenção, ela está com comprometimento do raciocínio, com alterações de comportamento também, de humor, a gente passa a se questionar. Como é que a gente pode interagir com essas pessoas? Se essas pessoas estão com déficits cognitivos, como é que a gente pode transmitir o que nós queremos dizer a elas? O que será que a gente pode fazer, né, se os esquecimentos, a raiva súbita e a falta de orientação são cada vez mais evidentes, tornando mais difícil o contato verbal, às vezes inclusive o contato físico e o próprio cuidado com o portador dessas demências. Existem algumas coisas que a própria terapia de validação, que é uma técnica muito interessante de trabalho, ela nos traz e que ela, né, não é só usada pelo terapeuta. À medida em que a família aprende esses processos e aplica esses processos, os cuidadores também, isto fica muito mais fácil para poder acolher esses pacientes. Primeira questão é que a gente tem que promover um profundo respeito e empatia em relação àquilo que o paciente, o portador de demência acredita e as experiências que ele vive. O que é isso? Eu não posso lidar com essas coisas dentro de um contexto de desvalorização. Até porque isso não é acolhimento. Lembrando que acolhimento começa com escuta. E muitas vezes a melhor coisa que nós vamos fazer por eles é disponibilizar tempo para ouvi-los. Mesmo que a gente possa dizer muito pouco e até mesmo que a gente não possa dizer nada naquele momento e só demonstrar os cuidados que são precisos. É importante que a gente pense, né, no indivíduo, né, no lugar que ele está. Das dificuldades que ele apresenta, o que isso repercute para ele e que repercute para a gente. Imaginar que uma pessoa está começando esse processo e ele desconhece um grande amigo.
Como é que lidar com essa situação? Né? Entender como, né, isso deve ser dito para ele de maneira que não o agrida e não o fira. Quanto ao fato do desconhecimento, eu, no primeiro momento que oriento famílias com esses quadros, normalmente não sou eu que faço o diagnóstico, elas são encaminhadas para a psiquiatria por causa dos problemas de comportamento, por não responderem aos remédios para insônia, por causa dos quadros de depressão graves que não respondem aos medicamentos que foram ministrados pelo outro profissional. Mas, geralmente, nesse primeiro contato, eu aproveito para trazer certas informações e orientar que, ao contrário do que as pessoas fazem, né, que chegam para um paciente que está perdendo memória e falam assim, você está lembrando de mim? Olha, isso cria uma ansiedade. Isso pode até dificultar, né, buscar essa informação que ele ainda tem. O correto de quem lida com alguém com processo demencial é chegar, bom dia, boa tarde, né? Eu sou o Roberto Lúcio, estou aqui, sou seu filho do coração, vim cá para poder te ver, pai. Como é que você está? Está tudo bem? Eu não vou deixar ele viver essa angústia de localizar quem eu sou. Eu vou dar a ele esse facilitador. Ah, mas aí ele não tem que treinar a memória. Ele não tem que treinar a memória. Ele está perdendo a memória e essas memórias vão caminhando cada vez mais para não voltarem. Então eu tenho que facilitar a caminhada dele. Não importa se as ideias e as experiências deles não são reais. É preciso dar credibilidade e saber comandar esse diálogo, esse contato, a partir dessas falas, de maneira que ele não fique mais angustiado, mais ansioso, mais nervoso, mais irritado. Eu quero ir para minha casa e ele não reconhece que ele está em casa. Vamos embora então, porque o senhor realmente tem que ir para casa. Essa hora é hora de ir para casa, é hora de se cuidar para poder dormir. Vamos embora. Então vamos, pega na mão, ou coloca na cadeira de roda, o que for necessário, saia com ele, né? Diga para ele que ele está indo para casa. Pouco tempo depois você volta para o mesmo lugar e diz, ó, nós chegamos em casa agora você pode dormir, pode descansar. Vamos para o seu quarto para isso tudo. É muito importante esse contexto. A gente tem que aprender a aprovar a realidade das pessoas que se encontram em estágios avançados. Né? Dar aprovação a essas realidades. Né? Mas ele disse que eu sou a mãe dele e eu não sou a mãe dele. Eu sou a filha. Pai, eu pareço tanto com a sua mãe que você às vezes acha que eu sou sua mãe, né? Não vou discutir, criar problemas nesse contexto, nessa situação. Vamos, né, lembrar que existem coisas que não podem ser esquecidas nesse processo de acolhimento. Há sempre uma razão na expressão do portador.
nós temos que refletir antes de julgar o que ele fala, o que ele está trazendo. A gente precisa ser mais compreensivo e mais compassivo. Ter compaixão não é simplesmente entender o outro no seu lugar. É fazer aquilo que é possível para que o outro consiga fazer o que lhe é possível nesse caso, dando menores reflexos de sofrimento psíquico. Nós temos que ser autênticos. Nós temos que valorizar a pessoa. Temos que respeitá-la como gente. E ser autêntico não é falar verdades duras, não é mentir para a criatura. É aprender a dizer o que ele precisa ouvir sem nenhum lugar de ofensa. Então, ele te xingou, o senhor tem razão, o senhor está com raiva de mim, mas eu estou aqui para ajudá-lo. O que eu posso ajudá-lo agora? O que eu posso melhorar a raiva que o senhor está vivendo? Aceitar todo o contexto. As pessoas me perguntam, principalmente do ponto de vista espiritual, qual que é a função do ponto de vista espiritual do Alzheimer? Muitas vezes responder isso é atrevimento, principalmente porque o contexto de vida de cada um tem um significado e às vezes informações que nós não temos acesso. Mas eu falo que tranquilamente para os familiares, por aqueles que são responsáveis, que são os cuidadores diretos dessas pessoas, que para elas a principal função é aprender a ter paciência e tolerância. Isso não é fácil, não é simples. Não estou falando no lugar de profissional. Estou falando no lugar de quem teve que conviver, lidar de perto com alguém portador de Alzheimer dentro de casa. Mas a gente tem que aprender a ser tolerante e a ter paciência. E não é fácil ter paciência quando a pessoa faz a mesma pergunta 5 vezes seguidas para você. Não é fácil ser tolerante quando você precisa dormir e o indivíduo, mais uma vez sendo avisado que ele tem que ficar quieto, ele levanta, ele cai do leito, ele se machuca, você tem que cuidar, é menos uma noite de sono, todo esse contexto. É fundamental exercer a empatia, ajudar a entender melhor, quando a gente vê o outro no seu próprio lugar, não é fazer pelo outro, não é dizer no lugar do outro que eu faria, mas é o que ele está vivendo e como ele está vivendo. Isso melhora a nossa capacidade de ter paciência, de ter respeito, de ter carinho por eles.
aprender a expressar as suas emoções de forma adequada. Você não precisa não dizer que está com raiva, porque ele muitas vezes está vendo que você está nervoso, que você ficou impaciente, mas aprender a expressar isso, sem jogar culpa em cima dele, porque isso não vai facilitar nem o seu trabalho, nem a condição psíquica dele. Eu estou com raiva porque você é muito chato, que você está... Não. Aconteceu muitas coisas, eu fiquei hoje muito cansado, irritado, e eu acho que eu fui intolerante com você. Me desculpa, você me permite começar de novo, te ajudar? Esse sentido, né? Essa situação ajuda a melhorar a autoestima da própria pessoa e diminui os sintomas depressivos que ela apresenta. A gente, né, tem várias ferramentas nesse processo, né? A gente, quando, né, faz um processo de orientação, nós vamos ensinar as pessoas a aprender a redefinir o rumo da conversa, manter o tema da conversa, mudar de foco quando o indivíduo que é portador não consegue compreender o que está acontecendo. Nós vamos estimular as memórias através de sentidos, fotos, objetos, músicas, né? Não ficar nesse lugar. Você lembra de fulano de tal? Não. Né? Traz o retrato, tá vendo? Eu estou trazendo o retrato do vovô. Aqui, ó, esse é o seu pai. O nome dele era tal. Muitas vezes, né, uma memória que se preserva há muito tempo é a memória musical. Às vezes é através da música que você vai poder trabalhar muitas coisas, inclusive do ponto de vista da fisioterapia, das atividades físicas orientadas, utilizando as músicas que ele gosta, o que ele fazia anteriormente, isso ajuda. Auxiliar os cuidadores, né? Nós vamos ter que trabalhar isso para melhorar o seu tom de voz quando está junto com o paciente. Falar mais claro, mais baixo, de forma carinhosa, porque isso traz um bem-estar para essas pessoas, né? É um trabalho, né, de melhora do contato físico. Às vezes, essa pessoa que você está cuidando, ela não conseguia transmitir gestos de carinho, de abraços, mas na medida em que ela vai ficando fragilizada, isso pode ajudar. Então, esse aprendizado, às vezes, necessita de um trabalho terapêutico dos responsáveis por esse paciente para conseguir realizar esse caminho. Né? Uma assistência profissional adequada nesse contexto. E encontrar uma relação entre o comportamento que essa pessoa apresenta e a necessidade que ela tem. Então, às vezes ela está com raiva, mas ela está manifestando a raiva porque ela não está conseguindo entender que a fralda está cheia, né, de fezes ou de urina incomodando. Que ela fica irritada e não consegue expressar e entender que ela está com fome. Que ela ficou irritada porque a sua impaciência é que levou aquele processo e você vai ter
que pedir desculpas, se explicar, mostrar um outro comportamento. Isso melhora a qualidade de vida e reduz o desconforto do trabalho, tanto para o portador do déficit quanto para os cuidadores. Então, a gente queria lembrar, né, que esses cuidados, eles são muito desafiadores. Porque geralmente se precisa fazer isso 24 horas por dia. São vários elementos que envolvem esse trabalho de cuidar. Nós temos um fator muito sério, que é o impacto financeiro. Esses tratamentos ficam caros, principalmente quando precisamos de diversos profissionais e muitas vezes os planos de saúde, o próprio governo, através do Sistema Único de Saúde, não oferece esses recursos. Então a situação é bastante complexa. E um fator muito importante, né, hoje nós estamos falando do acolhimento do próprio paciente, é o acolhimento do cuidador, né? Porque se ele não estiver bem, ele não vai dar conta dessa situação. E geralmente o responsável por esse paciente, e o mais comum é a esposa, a filha solteira, ou uma das filhas, ou um dos filhos, ou um dos netos, alguém, né, que naquele momento assume aquele lugar e as outras pessoas, às vezes no início ajudam e vão se afastando e deixando aquilo tudo sozinho. Aquilo provoca uma sobrecarga emocional e física, né? Muitas vezes esses cuidadores não têm final de semana, não têm férias. Isso leva a mais doenças, a mais problemas psíquicos dessas pessoas. Elas vão se sentindo também isoladas, elas passam a sofrer pela negligência dos outros familiares, pela impossibilidade de terem passatempos, de terem atividades sociais. Quase 60% dos cuidadores relatam alterações de saúde e distúrbios psicológicos oriundos diretamente do cuidado dos portadores de demência, e 50% deles desenvolve um quadro de depressão. Mas esse é um fato, é uma situação que a gente, né, pode posteriormente falar com maior tranquilidade sobre isso. Eram essas nossas lembranças. Nós queríamos relembrar para quem entrou depois. Essa live não fica gravada no Instagram. Ela vai ser editada e vai para o nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, né, que é o meu canal de saúde mental e espiritualidade. Conheçam o meu canal, se inscrevam se vocês não são inscritos, né? Toquem lá no sininho para receberem notificações. Todas as semanas nós temos alguma novidade no canal, né? Comentem nas nossas lives, naquilo que vocês estiverem acompanhando. Para a gente é importante. Coloquem o like, né, se gostaram, porque isso sinaliza para o YouTube para divulgar para mais pessoas esses recursos, né? Espero que a gente tenha atendido o pessoal. Eu vi muitos comentários,
né? Eu não sei se tem alguma pergunta. Várias pessoas aqui comentando. Kátia 2474, a Stefane Santos, um abraço, né, Stefane? Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Foram mais comentários. Obrigado por todos aqueles que estiveram conosco até agora. Até a próxima terça-feira com outra live, com outro tema no campo da saúde mental, da espiritualidade, né? E nós estamos aí todos os dias no Instagram, no Facebook, com as nossas postagens, né? Acompanhe o nosso trabalho, né? Nós normalmente deixamos alguma reflexão todos os dias sobre diversos temas vinculados à nossa atividade. Um beijo no coração, boa noite para todos vocês que estão nos vendo ao vivo, bom dia, boa tarde para aqueles que forem assistir o nosso vídeo. É sempre bom estar com vocês.